Salve, salve espírito! Salve, salve ser humano! Mais um episódio do nosso podcast sobre nós. Eu sou o Luiz Vicente. Eu sou o Edson França e o nosso convidado de hoje é o Guilherme. Seja bem-vindo, senhor Guilherme. É uma Gratidão. honra lhe receber aí. Solta aquela vinheta lá, Gui. Bota aí, vinheta. cara. Bota a vinheta. Então, a gente está aqui hoje recebendo o senhor Guilherme Peirucci. Isso aí. Tem mais algum outro... Carvalho. Carvalho Antes, Peirucci. Guilherme Carvalho Peirucci. Isso aí. Eu Peirucci. fui tentar stalkear, mas não achei nada. É? No Instagram tinha uma foto só. Aí foi agora? Ah, é um cara muito... Seja o que Deus quiser. Ele é um cara muito... né, Reservado. reservado. Cara, nas redes ali eu tenho, nos últimos tempos, só mesmo mantido o pessoal que já conheço, assim, né? Antes o perfil era aberto, e aí fica aquela algazarra, né, meu? Muita gente que tu não conhece, muito conteúdo que tu não precisa ter ali, né? Então hoje eu sou mais reservado nessa É parte. verdade, mas é uma honra te receber, cara. A gente se conhece, eu acho que... Na verdade, nos conhecemos há muito mais tempo, mas a gente foi descobrir isso depois, né? De se encontrar lá no sítio, né? Conversando, né? Que tu era vizinho lá. E foi um dos caras que quando a gente iniciou esse projeto podcast, assim... Eu disse, tem que levar o Gui lá, porque o Gui tem umas histórias muito massas pra contar, assim, de toda essa situação da espiritualidade, do que ela fez na tua vida, do que ela te trouxe, do que ela te auxiliou, né? E é uma conversa entre amigos, cara, assim, pra gente falar, dar risada e conversar sobre aquilo de bom que a espiritualidade trouxe pra tua vida e da tua família, né? Das pessoas que convivem contigo. E a ideia é essa, de trocar um papo mesmo sobre nós, né? Que massa, cara. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu acredito que vai ser uma tarde, assim, pra mim, inesquecível. Como já comentei com o Edson, tava comentando com o Luiz. Eu já trabalhei, fiz cortes, assim, então lá no início, em 2021, eu comecei a fazer cortes para podcasts. E aí eu tava comentando com o Luiz que hoje eu... Cara, eu tava refletindo, meu Deus, o que eu vou falar, né? Cara, começou a dar aquele nervoso ali. E vendo, assim, essa questão que tu falou da espiritualidade, né? Eu vejo hoje o quanto é importante na nossa vida, e até tava no banho pensando, né? Como é que eu vou definir isso? Mas não tava no banho pensando em mim, né? Não, cara, graças a Deus. Não é pra tanto. Eu até coloco assim um ponto que tu comentou ali, né, Edson, sobre as histórias. Eu tive um insight ali de tem o Guilherme antes da medicina e o Guilherme após a medicina, porque são totalmente pessoas diferentes, né? É uma coisa que não tem nem explicação, que a medicina trouxe para mim, né, na minha vida, na vida das pessoas próximas, e do que a espiritualidade também, né, me trouxe de ensinamento e de direcionamento. Uma coisa que eu não tenho nem como ponderar, né? Recebi muito mais que eu imaginava. Mas então vocês já podem ficar atentos que vem coisa muito legal por aí, né, cara? Porque essa é a ideia de trazer justamente esse ponto de inflexão que é a medicina, que é a espiritualidade na vida das pessoas que a gente conhece, né? O Sobre Nós é isso, trazer essa divisória, né? Esse ponto de, cara, minha vida era uma até aqui e a partir disso começou a ser outra, né? Mas antes a gente quer que tu fale então como é que era a tua vida antes da medicina, antes da espiritualidade. Quem era o Guilherme? Depois, quem é você agora? Cara, então, eu tenho 29 anos, né? Eu conheci a medicina ali de 26 para 27, acho que era 26 anos, então tô na caminhada faz uns 3 anos. E eu era um cara totalmente mundano, cara. Materialista, assim, não dava bola pra nada, só queria, né, aquela questão do material e dinheiro, e aficionado por isso. Então, tipo, Deus o livre tu me convidar ali, vamos sentar e comer um dogão ali. Não quero, tipo, ir num restaurante, isso e aquilo. Então, eu via que aquilo ali era o que me prendia, era o que me completava, né? E eu vejo que após esse começo na caminhada, eu vejo que, cara, eu desapeguei total disso. Hoje eu tenho amigos, esses dias o pessoal me convidou, cara, vamos lá numa festa, não sei o que. Eu falei, cara,
me convida para um churrasco, me convida para tomar um refri na praça, me convida para uma roda de conversa. Mas a minha presença hoje numa festa, assim, onde tem bebida vícios, eu não, primeiro que eu não iria, e segundo que hoje a gente, com estudo, né, e com experiências que a gente ouve de outras pessoas, a gente vê que, cara, a energia do lugar não vai te trazer benefício. Então... Mas e como é que era essa situação, assim, de que tu falou das festas, antes de começar aí na ayahuasca e antes de ter essas experiências espirituais, esse desenvolvimento espiritual todo que tu vem estudando, vem tendo, vem construindo na tua vida, né? Antes disso, você frequentava alguma religião? Foi batizado, alguma coisa? Frequentava algum tipo de religião? Era quem você? Sim, eu na verdade fiz a catequese, né? Fui batizado na igreja católica, mas eu sempre, cara, fui muito aberto. Então tinha uma igreja evangélica lá na rua de casa, que volta e meia nos sábados, quando eu era pequeno, eu ia. Tinha a igreja ali, a paróquia de São Miguel em Sapucaia, eu ia também. Então, sim, que são todos ali perto da isso, tua casa, que são tudo ali perto. Já fui em centro espírita, então, tipo, cara, eu nunca tive apesar de ter sido batizado, eu nunca tive essa questão, não, tal religião é a correta, ou essa religião é errada. Então eu vejo que eu sempre fui muito aberto a isso, mas antes de conhecer a ayahuasca, a minha única, digamos, o meu único meio de conexão assim com a espiritualidade era rezar antes de dormir, para Deus, né? Só. E isso tu era levado pelos teus pais nessas nem essa igreja que tu fala ali é aquela que é do lado do antigo bar do seu Toninho ali? Isso ali, aquela ali que fica cara, é muito tri lá, tem uma igreja evangélica e o bar do seu Toninho do lado, assim, é muito legal, cara. Ali já passou vários. Inclusive tem uma casa no meio. Tem a igreja, tem um bar, tem uma casa e no outro lado tem um outro bar. Tem uma casa que fica do lado de dois bares ali. E eu disse que eu conhecia ele de antes porque o pai, durante uma época, acho que quando o seu Toninho lá faleceu, o pai assumiu, o meu pai assumiu aquele bar. E eu era guri na época e ia pra lá pra servir trago pros bêbados lá e ajudar o pai a cuidar do bar. E escutando o culto. Não, uma loucura, cara. Era os caras no bar fazendo churrasco, o pastor na missa ali orando, no outro bar olhando o jogo do Inter e do Grêmio. Cara, aquela rua ali é uma loucura. Aquela rua tem história. É um resumo de vida, né, meu? É muito tri aquela rua. Eu conheço bem ali. Mas, cara, é isso aí. A gente entende hoje que essas manifestações todas da vida, né, são importantes para que o todo aconteça, né, cara? A gente não tem como dividir as coisas e, como tu disse ali, nunca tive uma religião, achei que uma religião era melhor que outra. Né? Mas bom, não foi orientado para ter nenhum tipo de preconceito também, né? Porque no meu caso... Era tipo assim, aquilo ali é macumba, não sei o que, é espírita, mas quando apertava sempre ia numa rodinha de gira. Mas sempre teve um lance meio de preconceito pra mim, né, na minha infância. Aí no caso você foi aberto, daqui a pouco não tinha essa linha de preconceito. Cara, assim, o que acontece? A minha mãe e meu pai, eles me instruíram, né, a fazer ali a catequese, mas eles nunca falaram, até porque eles não, apesar de ter a religião, hoje a minha mãe ela se considera católica, meu pai espírita, mas eles assim não eram de frequentar naquela época, né, enquanto eu morava com eles, essas igreja, centro espírita e tudo mais. Então eles sempre deixaram bem abertos. A única coisa que eles falaram, né, vai fazer a catequese lá, eu fiz, mas eles deixaram bem a critério, assim. Mas até tu falando ali sobre a macumba, né, a umbanda, eu com esse preconceito que foi criado por mim mesmo, cara, até comento e dou risada, que às vezes passava ali por um trabalho na esquina, tinha pipoca, vinha de carro desviando ali das pipocas do trabalho e fazia um sinal da cruz, porque na minha cabeça talvez aquilo ali fosse me atingir de alguma maneira. E hoje a gente sabe que isso não existe, né? Mas infelizmente é pelo preconceito, é pelo que a gente escuta, desconhece, né? Pelo desconhecimento do que é realmente, né? Mas isso é assim com a maioria das pessoas. A gente tem muito esses dogmas e essas crenças assim que foram implantadas na gente, né? Pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas pessoas mais próximas. E eu vou dizer que não por mal, mas como uma forma de proteger
aquelas pessoas que a gente ama, porque era assim que eles enxergavam tudo isso naquela época lá atrás, né? Mas agora eu vou dar uma viajada, tá? Vamos supor, dizem que lá na época da escravidão, então a única maneira que os escravos, no caso, tinham de se defender dos patrões, essas coisas, era colocar esse medo. Então esse medo ele era colocado propositalmente, tipo assim, porque era uma maneira deles que eles tinham de se defender. E isso continuou daquele tempo pra cá, é o que eu escuto, né? Então a macumba fazer mal, essas coisas, ou o Exu ser o diabólico, era uma maneira que eles tinham de se proteger contra os patrões. Faz sentido. Fazia. Aí isso daí vem daquela época pra cá até agora. Eu nunca ouvi isso assim dessa forma, de que seria isso, mas faz sentido mesmo, porque talvez era a única forma como eles tinham de... Se bem que eu acho que não dava muito bola pra essa proteção, tipo assim, porque eles matavam os escravos, toca, tipo senão bicho. Vai fazer mal pra ti, daqui a pouco eles faziam. Pode ser. Mas O que eu ouvia muito assim dessa época dos escravos e li sobre que eles faziam as oferendas nas esquinas ou nas encruzilhadas, né, naquela época assim, que na verdade aquilo era uma forma de alimentar os escravos fugitivos. Sim, também. Então eles disfarçavam aquelas oferendas que eram levadas até as encruzilhadas, nas estradas ou nas esquinas das ruas das grandes cidades lá, porque era uma forma deles alimentarem os escravos que eram fugitivos e que não poderiam estabelecer, né, um local, uma morada em algum local, porque se fossem descobertos iam ser assassinados, né? Então, mas tem muita história sobre isso, né, cara? E eu sempre digo e repito, né, cara, a religião não é mal. Mal é o ser humano. Então tem muitas religiões que sim fazem muito bem e que sim fazem com que a pessoa faça e seja o bem. Essa é a verdadeira religião, né, cara? Essa é a verdadeira espiritualidade, é quando a gente se assume um espírito e a partir disso passa a fazer o bem, usando algum tipo de doutrina, algum tipo de orientação religiosa. Ok, se é isso que te sustenta e que vai te fazer melhorar na caminhada, que vai te dar sustentação psicológica, física e moral para tu realizar o bem para outras pessoas, tá tudo certo. Não existe uma pior, uma melhor. A grande questão é que muitas pessoas se aproveitam disso para tirar o proveito das outras pessoas que se aprisionam aquilo ali, né? Em forma de pecado, em forma de se tu não fizer isso tu vai para o inferno, em forma de se tu não fizer isso tu não vai para o céu. Então como eu digo, não existe religião ruim, existe ser humano ruim, né? E aí é que a gente hoje trabalha numa linha de pensamento mais universalista, né? Tipo, respeitando todas, congregando de todas, podendo se abastecer de todas, mas entendendo que a verdadeira espiritualidade é a liberdade e a responsabilidade como ser humano e como espírito, né? Levando para os outros aquilo que a gente quer para si mesmo. Então, essa diversidade de culturas e de religiões, eu acho que ela é muito importante, né, cara? Imagina se o mundo inteiro tivesse a mesma cor, se o mundo inteiro tivesse a mesma árvore, se o mundo inteiro tivesse um tipo de flor. Ia ser uma coisa sem graça, né, cara? Não tem sentido. A gente precisa dessa diversidade. E eu enxerguei, talvez possa estar muito equivocado, mas teve uma cerimônia que eu enxerguei essa questão das religiões, né? E aí me apareceu muito como se fosse, cara, uma escola, aonde na escola tu tem ali a primeira série, né? E aí tu tem a primeira série A, primeira série B, primeira série C, D e E. E todas, independente da sala, vão passar para a segunda série. Que no caso seria o depois, né? Depois de desencarnar. Então eu vejo que independente da religião que tu for, né? Ou de qual sala tu se enquadra, tu esteja estudando ali. A partir do momento que tu passar para o próximo passo, cara, tu vai chegar na segunda etapa. Independente da religião. Então, lógico, a gente não tem como saber o que é o certo, né? Hoje a gente entende que, né, é o umbral. Mas para outras religiões, tu vai lá para... como é que é? Pro jardim, né? Na parte do espiritismo. O pessoal que é cristão entende que tu vai direto pro céu se tu te arrepender e tudo mais. Mas a gente não sabe qual que é a maneira correta. Mas tu disse que tu teve uma visão durante uma cerimônia
como se as etapas do espírito fossem como se estivessem passando de série dentro de uma escola, graduando ali. O que acontece? Legal, eu tive como se fosse assim, como se fosse uma escola, né? Então aqui a gente tem a Umbanda, aqui a gente tem a Igreja Evangélica, né? Aqui a gente tem o Espiritismo, outras religiões. Independentemente de qual dessas, de qual matéria tu tem uma maior afinidade, todas vão pro mesmo destino. Que legal. Entendeu? E aí ali me abriu um leque. Eu falei, pô, então quer dizer que... Porque muita gente julga, né? Ah, mas na Umbanda lá tu faz... Só vai pro céu se for nessas coisas mais viagens. Exatamente. Ah, mas lá na Umbanda é coisa ruim, não sei o que. Ali eu tive esse entendimento que, cara, não, eu só tenho mais afinidade. Talvez a minha missão seja realmente esse caminho. Mas não significa que quem tem o caminho na igreja cristã, ou quem tem o caminho no espiritismo, enfim, no hinduísmo, seja diferente, seja pior, é tudo igual. E a partir do momento que tu dá esse próximo passo, todas vão para o mesmo lugar. Então isso fez um boom na minha cabeça, né? Mas, e ali também eu deixei de, cara, eu nunca tive essa questão de preconceito com nenhuma religião, apesar ali de alguns dogmas, né, e algumas histórias e tudo mais que mesmo inconscientemente tu cria, que é aquela questão de desviar das pipocas e fazer o sinal da cruz quando passa por um trabalho, alguma coisa do tipo. Eu converso hoje com muitas pessoas, inclusive estava conversando com um rapaz que eu atendi, foi quinta-feira, que ele é cristão. E ele falou, não, cara, eu só sigo a Bíblia e e a gente começou a ter umas conversas assim paralelas, né? Ele entendendo um pouco da minha vivência e eu também entendendo um pouco da vivência dele. E aí tu para analisar, cara, 90% do que ele fala, digamos, de seguir ali a Bíblia, é o que a gente já vê nas outras religiões, só que com nomes diferentes, né? Ele fala ali sobre, eu recebi uma instrução do Espírito Santo. Cara, hoje tu tem a linha dos Exus, dos Orixás, tu tem, né, o doutor lá dentro do espiritismo. É a mesma coisa, cara. Não muda. Só muda o nome. Só muda o nome. Eu vejo também dessa forma. Tipo, dependendo da religião que tu vai, a comunicação é a mesma, só que ela se apresenta de uma forma diferente de acordo com aquilo que tu acredita. Tipo, tu vai lá na evangélica... O Exu tá falando contigo, mas pô, se tu acredita, se ele falar Espírito Santo, então ele é o Espírito Santo. Cara, mas então eu tô pensando agora, ocorreu uma coisa na cabeça. Porque dizem muito que quando assim, a gente desencarna é aquilo que tu acredita que vai estar lá te recebendo. Te esperando. Certo, mas eu daí vai ter Exu, vai ter Allan Kardec, Jesus, vai ser uma festa quando eu chegar lá, então. Porque, velho, é como tu disse, eu acredito que todas são verdadeiras, né? Todas as verdades, eu sempre digo, existem hoje no mundo 7 bilhões de verdades, né? A tua verdade vai até onde alcança o teu conhecimento, a minha verdade vai até onde alcança o meu conhecimento. E eu quero sim que quando for me receber lá, esteja todo mundo, pode chegar todo mundo, que vai ser legal. Sabe, Tiri? Muito show, Gui, muito show. E o Guilherme, ele tem muitas histórias para contar, assim, mesmo com 3 anos, né, cara? E a gente fala que 3 anos na ayahuasca, 3 anos vivendo realmente a espiritualidade é um passo como se estivesse engatinhando, né, cara? A gente sabe disso, né? Tem irmãos aí que a gente conhece, que tem 10, 12 anos e repetem isso. Eu tive uma conversa certa vez com uma magé, cara, que estava no sítio Terra Zen, e ela tinha 80 anos. Ela tinha vindo da Amazônia lá e estava lá conduzindo uma cerimônia no Terra Zen, lá em Viamão. E ela com 80 anos, cara, a coisa que mais me pegou foi o que ela disse. Eu disse, a senhora, eu disse para ela, com 80 anos a senhora já consagra ayahuasca desde quando, né? Eu disse, desde 3, 4 anos de idade. Nossa, a senhora tem 70 e poucos anos de medicina. Eu disse, não, eu tenho alguns meses só. Porque nem se eu vivesse todas as minhas vidas consagrando ayahuasca, eu ia ter conhecimento sobre ayahuasca. Então é muito isso, a gente sabe que nem eu tenho 6 anos, tu tem 3, o Luiz acho que tem 3, e as pessoas têm certas vivências daqui a pouco um pouco maior,
Mas, cara, é uma medicina... não tem explicação. Teve uma amiga que falou que... Ela falou, tu consagrou homicídio sim, cara. Ela falou assim, foi 3 anos de terapia em 1 hora de medicina. Ela te falou? Ela falou, pô, eu economizei 3 anos de terapia com 1 hora de medicina. É inexplicável, cara. Eu já disse isso aqui em uma certa ocasião, e quem nunca consagrou ayahuasca não consagra. Continua como tá, fica quietinho. É um mistério, né, cara? Eu pra mim foi uma coisa muito doida, né? Conta como é que tu chegou na ayahuasca, como é que foi? Foi através de um amigo, né, o Roger. E aí, assim, cara, na verdade, ele já tinha me falado sobre a ayahuasca há uns 7 anos atrás. E aí eu falei, mano, esquece que eu vou ir. O Roger, eu acho que ele foi a primeira vez comigo, cara. Exato, ele começou lá, Agora acho que falou, lá com ele e a Duda. Isso aí. Lá no teu início, eu acho, né? Não sei, acho que talvez... Sim, lá no refúgio. Lá 6, 7 anos atrás. É. E aí ele falou pra mim assim, cara, tá, mas como é que é? Ele falou, cara, tu vai lá, tu toma um chá, e aí tu senta embaixo de uma árvore, e aí, tá, mas e aí daí tu faz as limpezas, daí eu... Não vou, cara, jura que eu vou ir? Você tá ficando maluco. E com esse bloqueio, sabe? Tipo, não vou. E aí eu tava passando por um momento assim, meio conturbado e tal. E aí surgiu a oportunidade de ir num trabalho teu, no Mestres de Si. Ah, é verdade. E aí, cara, eu não sei se... Agora eu não lembro se fui eu. Foi no Mestre de Si, o meu lá primeiro... no Terra Zen, né? Não, foi na casa. Foi já ali foi no o sítio. O teu primeiro trabalho. Lá no sítio do Marcelo da Paula. Isso aí, foi ali. Ali que foi o meu primeiro. Vez. E aí, cara, agora... cara, foi na primeira vez no Mestre de Si. Cara, até hoje eu tenho, né, eu tô engatinhando 3 anos de medicina, mas eu posso dizer que é um dos trabalhos mais fortes. E cada vez que tu vai de novo, ele fica mais forte, porque eu acho que daí tu vai tirando as casquinhas e aí, cara, é uma coisa surreal. Eu não lembro se foi eu que chamei ele, ou se foi ele que me chamou, mas eu sei que aconteceu. Eu falei, cara, tô passando por esse perrengão aqui, vou ir nesse negócio, né, cara? Vou ver. E aí eu lembro que eu cheguei lá, sentei do lado dele, tomei a medicina assim, uma meia hora e nada, né? Falei, meu Deus do céu. E aí todo mundo já na força e eu nada, né? E eu, cara, só perdi dinheiro aqui, perdi tempo, tô louco pra ir embora. Abriu a segunda toma, eu, vou tomar, né? Tomei, cara, aí deu uns 10 minutos assim, eu comecei a sentir o meu corpo estranho, né? O tempo parece que tava em slow motion, eu fui pegar a água, tipo, parecia uma eternidade. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? E aí nisso eu apaguei. Apaguei e acordei com a Paula, né, em cima de mim, eu em posição fetal, assim, parecia uma criancinha. Né? Cheguei lá todo pimposão, né, tava igual uma criança, assim, chorando, e a Paula em cima de mim, assim. E aí eu tinha a dimensão dela, na época ela tinha um cabelo vermelho, ela usa aquela, tipo, uma capa vermelha, né. E ela parecia assim, imensa, cara, gigante. E eu olhava assim, apavorado dela, fica calmo, tá tudo bem. E eu chorando assim. E nisso que eu apaguei, eu tive um monte de insights, assim, cara, ensinamento, umas confusões também ali e tudo mais. E aí eu lembro que eu perguntava pra ela se as coisas iam ficar bem. E ela, sim, calma, fica bem e tal. Aí ali eu voltei, né, me sentei, ela me colocou sentado, conversou comigo, e aí eu lembro que, cara, eu tava muito, tipo, cara, o que tá acontecendo, o que é isso? Eu vi muita coisa, eu vi coisa de infância, parecia um renascimento ali, cara, e a primeira vez, então, pra minha primeira vez, assim, ela foi muito confusa, né, foi conturbada, assim, porque era muita informação. E aí eu lembro que até eu olhava a Thaís lá, né, e a Thaís me olhava, eu olhava ela assim, e aí começou a me dar uns negócios assim, cara, tu tem que ir lá falar com ela, perguntar se vai ficar tudo bem. E aí eu resistindo com a minha mente, né, e aí perguntei pra ela assim, cheguei e ela me olhando assim, apavorada. E eu, me diz que vai ficar tudo bem, e ela... E eu, me disse que vai ficar tudo bem. E ela, vai ficar tudo bem. E eu, tá, voltei pro meu lugar assim. Cara, depois que terminou, né, e tudo mais, eu falei, cara, o que eu fiz, né, meu? Tipo, pessoas que eu nem conheço, cara, o que eu tô fazendo, né?
E aí, depois disso foi se aflorando, né? Enfim, daí comecei a ir, mas a minha primeira experiência foi assim, cara. Foi no momento de desespero, surgiu a oportunidade, eu tem uma prima minha, a Renata, acho que conhece? Irmã do Dudu? Sim. Ela já consagra, cara, eu acho que há uns 8 anos já. E aí eu lembro que quando ela começou a consagrar, todo mundo da família, assim, tipo, todo desconfiado, né? O que é isso que a Renata tá indo e tarará. E ela, cara, eu conversei com ela esses dias, eu falei, tu é uma das pessoas que mais, talvez, conseguiu evoluir dentro do nosso núcleo familiar, porque tu já tá consagrando há mais tempo. E aí eu lembro que muitas vezes ela vinha com umas teorias, umas questões, ou o cuidar da natureza, e a gente ficava assim, meu Deus do céu, o que ela tá viajando, né, cara? E aí depois que eu comecei a consagrar, que tu vai entendendo, né, cara, que vai chegando as instruções, vai chegando essa conexão também, né? Tu desprende desse mundo material, tu vai, né, ficando mais suscetível ali a esse mundo espiritual, essa valorização da natureza, né, dos animais, das pequenas coisas, da família, e aí depois que tu vai tendo esse entendimento, né? É muito incrível isso, né? Tipo, do que tu tá falando dessa virada de chave, né, que essa medicina traz na vida. Porque pra mim ela é muito isso, sabe, cara? Eu acho que é o verdadeiro sentido, a verdadeira busca com a medicina da ayahuasca é justamente fazer essa virada de chave daquilo que é importante na tua vida e daquilo que pode sim ser descartável, né? Por exemplo, tu não tem como viver aqui hoje encarnado sem ter uma integração com a tua com a natureza e com a tua natureza. Tu não tem como ter uma vida feliz sendo um cara que polui, um cara que desmata, um cara que mata e maltrata animal. Não tem. Tu não tem como ser um cara feliz sendo um cara que não valoriza a família, que não cuida da família, que não tá ali à disposição, levando algo de bom para as pessoas que te cercam. Não tem como ser feliz. Mas tu tem como ser feliz tendo um pouco menos de vida material. Tu tem como ser feliz tendo um pouco menos de ambição. Tu tem como ser feliz tendo um pouco menos de espera de reconhecimento externo, que eu acho que é o que mais causa hoje depressão e infelicidade, é sempre estar esperando que o Luiz reconheça o que eu faço, que o Guilherme reconheça e me elogie, ou me dê algo em troca, me traga algum benefício em função daquilo que eu sou, né? A ayahuasca é muito isso, cara, ela é essa cura dos apegos, para que tu dê importância realmente para aquilo que te importa. Essa cura pra mim veio só com peia. Mas... peia de morte, peia de pegar assim, esfregar na cara mesmo, aí tu, porra, nada a ver isso aqui. Mas é violento. Não quero mais. Mas a medicina ela vem muitas vezes com suavidade, com tranquilidade, né? Mas muitas vezes ela vem te esfregando na cara aquilo que tu tá fazendo de errado. Por isso que tantas pessoas fogem, né? E tipo, vão uma vez e depois não vão mais, porque muitas vezes ela vai lá e esfrega na cara. Olha aqui o que tu tá fazendo, cara. Olha o que tu tá fazendo com a tua família, olha o que tu tá fazendo contigo mesmo. E normalmente não são ensinamentos fáceis da gente absorver e adquirir. Às vezes é algo meio complexo, né, cara? Porque não te mostra assim muitas vezes, tipo, ó, é isso. Ela vai te dar algumas, talvez, memórias, algumas pistas que daí tu, no teu entendimento, no teu merecimento, tu vai construir, vai chegar num resultado, né? Mas pra mim, desde o início, cara, tipo assim, 4 dias depois que eu consagrei a medicina, eu tive um sonho muito lúcido com o Exu. E, cara, eu não frequentava Umbanda. Eu não sabia, tipo, o nome de Exu. E nem foi de Exu a tua primeira vez, foi de Mestre de Si. Foi uma coisa totalmente... direta, Isso, né? não tinha relação, não tinha... E aí, cara, 4 dias depois, eu fiz uma reunião e aí eu tava muito cansado. Eu falei, cara, eu vou descansar mais um pouco pra depois eu ir trabalhar, né? E aí, nesses 20 minutos que eu dormi, eu tive esse sonho. E foi a primeira vez que eu tive um sonho que eu entendi que, opa, esse sonho aqui, eu tô realmente entre o mundo material, o mundo espiritual e esse caminho do meio que, digamos, é esse sonho. E aí, cara, se apresentou uma entidade, a entidade me falou algumas coisas
E aí aquilo, cara, mexeu muito comigo. Tanto é que eu acordei e chamei o Roger e falei pra ele, Roger, olha que sonho louco que aconteceu comigo. O sonho, assim, eu tava num campo, e aí encontrei um amigo meu de escola, e aí nisso nós estávamos como se fosse uma casa de rezo. E aí apareceu um cara, não era o Marcelo, mas era muito parecido com ele, tipo um xamã, assim. E aí nisso se estendeu um véu branco, uma senhora, um senhor negro, né, como se representasse a direita e a esquerda, talvez, e aí nisso meu corpo subiu. E aí quando eu desci assim, tinha uma mesa gigante e um monte de gente atrás dessa mesa com os olhos brancos assim, tudo de preto assim, de terno. E aí eu lembro que no sonho aquilo ali mexeu comigo e eu saí gritando pelo sonho, perguntando se Deus existia. Saí gritando, Deus existe! E aí daqui a pouco assim eu corri pra direita assim e perguntei. E aí nisso eu vi um cara de terno prata sentado num banco. E aí eu olhei assim, ele tava com uma gravata vermelha e cara, assim, ó, no sonho me veio assim, meu Deus, é o diabo, né? E eu olhei assim, mas eu vou até ele, vou falar com ele, né? Aí cheguei até ele assim, ele me olhou e eu falei assim, cara, o que tá acontecendo comigo? E ele falou assim, vem cá que eu vou te mostrar. E aí ele me pegou pela mão e saiu caminhando comigo, cara. E aí nisso veio duas pessoas, tipo, me olhando assim pra falar comigo, e ele pegou e tirou essas pessoas assim do meu caminho e falou, não é a hora agora. E aí eu comecei a me debater e fui pra aquela paralisia do sono, né? Uma escuridão preta, né? Muita escuridão, tudo preto, e aí eu sentia que na cama tinha alguém fazendo assim, ó, me empurrando, sabe? Me empurrando. E aí ali eu fiquei naquela angústia até que eu acordei e despertei. E aí, cara, aquilo ali mexeu muito comigo. Eu tenho áudio salvo aqui onde eu descrevi o sonho porque eu achei que eu iria esquecer, né? Mas depois daquilo ali tudo mudou. Aí eu peguei e falei com o Roger, ele falou, calma, vai numa Flora, compra uma vela de 7 dias, compra uma guia de proteção, né, cara? Ele na hora que eu contei o sonho pra ele já meio que entendeu que seria um guardião e seria o povo de direita e o povo de esquerda. E aí o mais louco que aconteceu, que me provou ali que, cara, não é só esse mundo físico que a gente vive, porque assim, hoje eu trabalho com um Zé Pilintra, né? O Zé Pilintra, se tu vai ver ele é um senhor negro, de terno branco, chapeuzinho branco e gravata vermelha. Essa entidade que se apresentou para mim nesse sonho, ele era um rapaz branco, usava um terno prata, uma gravata vermelha, ele não usava chapéu. Ele tinha um cabelo lambido e uma barbichinha. E aí nessa, eu pensando nesse sonho o dia todo, precisava ir numa Flora, né, cara? Aí tava nessa Flora em Esteio. Aí eu olhei do lado, tinha um cliente meu, e aí eu precisava entregar umas bobinas pra ele, olhei no carro, tava sem as bobinas, deu, vou descer ali, vou dizer que tô sem as bobinas, o cliente acha que vai brigar comigo, né? Minha cabeça. Vou lá em Sapucaia. Aí tava chegando em Sapucaia, alguma coisa me disse, não, volta lá. E eu, tá bom, né, cara? Voltei. E nem tinha esses insights ainda assim de conversar com essas vozes, a intuição, era uma coisa mais minha, né? Alguma voz falou comigo, falou, volta lá. E eu, cara, que é isso, né? Voltei lá. Peguei a vela, peguei as guias, aí tô pagando no caixa assim, olhei pra cima. Cara, a imagem, velho. Igual, sem tirar e nem pôr. Que tri. Era um senhor branco, com o mesmo cabelo, a barbichinha, terno prata, gravata vermelha. Eu olhei aquilo, cara, me arrepiou. E até quando eu falo, me arrepia. E aí eu falei... E aí eu leigo, né? Falei, e essa estátua aqui, moça, de quem é? Daí ela falou assim, uma imagem de Zé Pilintra. E aí eu tinha pesquisado já durante o dia as entidades, né? Comecei a procurar tudo que era Exu. Eu falei, mas Zé Pilintra não é negro, não usa branco. Daí ela falou, mas esse Zé Pilintra veio lá de São Paulo, ele é uma imagem única e ele veio pra nós, tá aí. E eu tipo, caramba, cara. Daí eu entrei no carro e aquilo ali ficou matutando, né, cara? E aí depois disso... vem um monte daí de questões, né? E aí buscar essa conexão, entender o porquê que ele se apresentou. Então foi uma coisa muito louca, assim. O primeiro mês pra mim absorver tudo isso foi tenso.
E aí depois tu foi num rezo com banda, ou ainda não? Daí... Tu ainda nem tinha frequentado nenhuma reza de umbanda, nenhum terreiro, Uma nada? casa, nada. Não, terreiro não. A única coisa que eu tinha ido foi numa senhorinha espírita. Mas umbanda mesmo, assim, que eu me lembre, não. Não tinha ido, não tinha contato nenhum. Não sabia nome de orixá, de Exu. Olha que louco. Agora que eu tô falando com vocês, eu tô me lembrando. Eu brincava muito de cantar a música do Zé. Quando alguém falava, tipo assim... eu brincava assim, né? Tal pessoa vai fazer algo ruim pra ti ou alguma coisa. Eu falei, vai, pera aí que eu vou cantar a música. E ainda ficava, boa noite pra quem é de boa noite. Quando tu era criança? Cara, adolescente. Eu ficava brincando, né? Com essas questões. E é uma música, é um ponto de Zé Pilintra. E sem conexão nenhuma, cara. Não tinha. E agora eu tô falando com vocês, eu me lembrei. Então, muitas das coisas foram acontecendo sem ter essa relação. Entendeu? Foi uma coisa de espiritualidade mesmo. Aquilo ali tava já no caminho e a partir da ayahuasca só abriu a porta. Tu sabe que isso é muito incrível ouvir tu falar, e eu também me arrepiei ouvindo tu falar, porque são conexões espirituais que não têm explicação. Simplesmente não consegue se explicar. Mas elas são completamente verídicas, verdadeiras e reais. Sabe? Porque a gente que tá lá nesse meio de consagração de ayahuasca, que está vivendo a espiritualidade, tem inúmeros relatos de várias pessoas falando dessas ditas coincidências, que a gente sabe que coincidências não existem, né, cara? Que o nosso caminho vai se mostrando durante a nossa vida em diversos momentos. E quando a gente encontra realmente o nosso caminho, o nosso centro de, vamos dizer assim, de reabastecimento de energia, o nosso centro de capacitação como ser humano e como espírito, que podem ser inúmeros, podem ser a Umbanda, pode ser o Espiritismo, pode ser o Catolicismo, o Hinduísmo, qualquer um. Quando a gente encontra o nosso, tudo passa a fazer sentido e muitas coisas que aconteceram no nosso passado vão vir à tona na lembrança te mostrando, eu estava aqui, eu estava aqui te conduzindo, eu estava aqui te orientando, eu estava aqui te guardando. Por isso que esses guias são tão especiais, né, cara? Tu imagina que um ser iluminado desse, como é o teu guardião, o Zé Pilintra, passou a vida inteira do teu lado, esperando o momento certo de se apresentar pra ti e dizer, mano, olha aqui, ó, eu tava do teu lado o tempo todo, cara. E aí essas lembranças vêm à tona e se tornam mais fortes ainda, né, cara? Porque tu constrói uma relação não mais só de acreditar ou de crer naquela entidade, mas é uma relação de amor puro, cara. De amor puro, de gratidão, de afeto, de confiança, porque são entidades que estão lá já em outro plano, mas dedicam, cara, a sua vida a estar cuidando e ancorando e guiando nós aqui. Cara, é fantástico. É uma coisa inexplicável, velho. Eu vi que tu se emocionou e eu me emociono também, cara, porque é uma coisa que... a minha afinidade assim com o Zé é uma coisa de... Cara, eu não sei, eu não sei explicar e mensurar a gratidão que eu tenho, assim. Ele foi a primeira entidade que se apresentou pra mim. Ele me mostrou já muita coisa, cara, muita coisa. E me instruiu de várias coisas também. E então demorou um pouco até afinizar, até, né, começar os trabalhos ali de incorporação, de trabalhar na energia dele. Mas quando eu entendi que, bom, tá, eu tenho uma entidade que me guarda, que me cuida, que tá próxima de mim. Aí eu comecei naquela coisa louca de querer essa conexão, né? E aí ia nos rezos, e aí não tinha, porque, cara, eu não tenho conhecimento nenhum. Eu precisava do desenvolvimento. E aí então começou aquela busca, né? Teve as turmas do desenvolvimento, comecei a desenvolver, e aí sim começou a se afinizar, né? Mas assim, ele já me... No início, como a gente é muito, sabe, no ver pra crer, eu ficava assim, tá, então me prova. E aí ele chegava e falava tal coisa, acontecia. Aí eu falava, cara, não é possível. Tá, me prova, tá, eu acredito, mas só quero ter a certeza. Pum, pum, pum.
cara, tu quer ainda alguma prova? Eu falei, não quero mais, tá tudo certo. Porque, cara, era muito real. E isso, inclusive, dentro do próprio rezo. Às vezes, assim, sei lá, tá tocando uma música X. O rezo nem é pra, sei lá, um certo tipo de música, alguma coisa do tipo. E aí vinha assim, 2 músicas vai tocar essa daqui. Não pode. Esse rezo nem é disso. Aí o Marcelo lá, lembrei de colocar essa música aqui. Pum, uma música. Aí tu fala assim, cara, eu tô ficando biruta. Eu tô ficando maluco. E aí a partir desse momento eu não duvidei mais. Tu sabe que hoje veio muito pra mim, assim, né? Que eu fiquei me perguntando, tipo, passei mal ontem lá do estômago, vomitei lá, fiquei ruim. E perguntei assim, eu sou um cara que muito me pergunto, né? Que momento que eu criei isso pra mim? Porque eu sei que aquilo ali fui eu que criei. O que eu preciso aprender com isso aqui? Eu não peço mais... não coloco mais a culpa em nada externo, sabe? Tipo, uma energia ruim ou uma alimentação ruim que eu tive, porque foram escolhas minhas. Então eu reflito sobre em que momento eu criei aquilo ali. E aí me veio muito isso, cara, que a gente se tem uma coisa que é em comum de todos nós aqui encarnados, de todo ser humano, é a imperfeição. A gente é imperfeito, né? Porque no momento que tu diz para uma entidade assim, então me prova, tu está demonstrando a imperfeição do ser humano. Sim. No momento que a gente duvida de que uma entidade tem sim, não digo domínio, mas ela tem um conhecimento necessário para saber o que vai ser ali na frente, porque ela está enxergando o que vai acontecer lá na frente de acordo com as nossas atitudes do agora, né? E a gente é imperfeito. E aí eu fiquei refletindo e tipo, mas qual é a cura disso, né? Porque nós seres humanos, sendo imperfeitos como a gente erra, a gente faz cagada, a gente vai fazer e cometer muitos erros ainda durante a vida. A única coisa que nos guia é a busca por essa perfeição, né? E a perfeição é o quê? Deus. Só Deus é perfeito. É a única perfeição que existe. E nessa busca por essa perfeição, né, é que a gente vai encontrar a única coisa que é possível, que nos liberte, ou que talvez diminua um pouco o peso e o fardo dessa imperfeição humana, que é o perdão, cara. Sabe, quando a gente aprende a se perdoar, quando eu perdoo realmente a mim mesmo pela minha imperfeição, e eu aprendo a perdoar as pessoas que de alguma forma me causam algum tipo de transtorno, problema ou sabe, algum tipo de problema assim na minha vida, quando eu aprendo a realmente perdoar de coração esse acontecimento, essa pessoa, eu me torno muito mais livre, cara. E aí essa imperfeição ela se torna muito mais aceitável em mim e nos outros, né? E aí quando tu falou disso, porque eu fiz muito isso, sabe? Das entidades que se apresentavam, ou dos espíritos de luz e que estavam ali para nos ensinar, para nos ancorar, para nos dar um caminho. Olha quanta luz tem um cara desse, né, velho? Porque se é outra, tu quer uma prova, vai te catar, rapaz. Vai te catar. Prova Você não tá pronto aí. Segue, vai se ferrando aí mais um pouco. E o cara com paciência... Ano que vem eu porque volto. Porque eu passei por isso, sabe? Eu acho que muita gente que fez esse desenvolvimento com a espiritualidade assim, passou por essas fases, né? Mas são questões que nos trazem sempre a reflexão de, mas o que eu vou ganhar com isso ali na frente? E essa também é uma imperfeição nossa, né, cara? Porque a gente quer ganhar algo em troca disso. E não há algo a ganhar. Não há algo a ganhar, há algo a relembrar. Eu sempre digo que, por mais que a gente tenha um caminho em busca de conhecimento, em busca de aprendizado, em alguma parte, em algum momento, se ainda a gente não chegou nessa conclusão, a gente vai chegar. Porque a gente não está aprendendo nada. A gente está só relembrando. E isso é uma coisa que é muito importante. Porque nós, como espíritos, realmente, a gente já tem esse aprendizado. Só que quando a gente vem aqui para ter essa experiência, para se desenvolver, para evoluir, para experienciar essa vida, a gente acaba esquecendo de tudo. E isso é muito bom. Porque, sei lá, se numa outra vida eu não matei o Luiz, ele não me matou. E aqui nessa vida eu tô aqui para reconciliar isso com ele. Dizem que é, né? É, né? Eu matei gente pra caramba. Mas então é isso, cara. A gente tá aqui muito mais para relembrar
quem nós somos realmente e aquilo que é realmente a nossa essência, do que para aprender. Mas, claro, nesse caminho a gente tem que fazer esse caminho de aprendizado, de conhecimento, de evolução. Mas a gente está aqui para relembrar. Boa. Alguma história mais pesada tu tem? Já que o Edson falou que tu tem várias. Sobre ayahuasca? Alguma... As de morte acho que são as que eu mais curto. De morte? Cara, eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência, cara, que eu realmente acho que eu tava partindo. Não, tu teve uma experiência que eu sempre digo pra ele, que ele é o cara mais corajoso que eu conheço na ayahuasca. Porque ele teve uma experiência que se qualquer um de nós tivesse tido, nunca mais tomava ayahuasca. Talvez eu tivesse. Tu tava aquele dia? Claro que eu tava. Tava, me ajudou, né? Eu te ajudei. Cara, assim, então, tem o Guilherme do Antigo Testamento e o Guilherme do Novo Testamento. Acei, descer. Isso aí. E, cara, o que acontece? Como eu ainda tinha... eu cheguei na ayahuasca, lógico, né? Aconteceu tudo isso, mas eu ainda tinha essa questão meio impregnada do ego, de muitas vezes querer ser melhor que os outros e tudo mais, e ainda aquilo era muito constante e vivo na minha vida, né? E aí tá, meu primeiro rezo foi o Mestres de Si, minha segunda consagração foi com a Renata lá em Santa Catarina, minha primeira vez do rapé também. Aí eu acho que minha terceira vez daí já foi com a Vitória no Mestres de Si também em abril. E aí, cara, aquilo abriu pra ela, abriu pra mim também, a gente começou a frequentar. Então, ia um sábado sim, um sábado não, um sábado sim, um sábado não, e começou a ter uma frequência. Nesse meio tempo eu comecei, eu tive, né, uma conexão mais forte com o Zé, ele começou a chegar em terra, e aí a gente começou a trabalhar um pouquinho isso. E aí teve um rezo, isso, né, eu comecei a consagrar em fevereiro, teve um rezo em novembro. Então nesse período ali muitas coisas mudaram, a espiritualidade começou a se apresentar, mas eu com aquela coisa também eu acho que de experiências de outras casas, do que de Exu, tem que ter a capa, tem que ter uma camisa de seda massa, tem que ter um chapéu todo, aquelas vestimentas que realmente nas festas ficam muito bonitas, mas que hoje no nosso entendimento não é necessário, né? Se o Exu tiver que trabalhar sem chapéu, sem cartola, ele vai trabalhar e vai fazer o mesmo trabalho, né? Mas por essa questão visual, eu entendia que isso era necessário naquele momento. E aí teve um rezo de 7 linhas, minha mãe muito contrária de ayahuasca e tudo mais, convenci ela a ir. Aí fui de tarde, comprei uma calça branca, camisa vermelha, fiz uma bengala e tudo mais. Hoje o homem vai chegar e tal. Cheguei no rezo, também a primeira toma, um copão de medicina, explodi na força. E aí nisso eu, na minha cabeça, senti uma irradiação ali, não sei ao certo se era o Zé ou não era, mas na minha cabeça era. E aí senti a irradiação dele, e aí eu notei que, cara, tinha uma energia que assim, eu tava fazendo alguma coisa errada, mas aquilo ali tava bom, sabe? Tô fazendo uma coisa proibida aqui, mas isso aqui tá me alimentando, tá bacana. Então, como se fosse uma criança, assim, tô fazendo uma arte, mas é um negócio que é legal. Dá emoçãozinha. E dá uma emoção. E aí eu senti isso, nisso. E aí eu comecei, acredito eu, que o meu ego falando mais que tudo, né? Hoje minha entidade vai se sobressair aqui nesse rezo sobre as outras. Hoje o Zé vai tomar a medicina. E, cara, a gente entende que não tem como isso acontecer, entendeu? Até tem, mas não é assim. Tu querer, é uma coisa que é muito específica, se caso for. Eu particularmente nunca vi. Já vi entidades dando sopros de rapé, mas a entidade ir lá e tomar um copo de medicina eu nunca tinha visto. Eu achei que eu seria o primeiro com o Zé, né? Aí fui, tomei, abriu a segunda toma, tomei a segunda toma, um copão cheio. E aí, cara, eu já tava muito na força, eu fiquei muito mais na força ainda, tanto é que esse rezo foi na rua, eu tava afastado, e eu vi assim, tudo muito amplo, cara, uma visão totalmente distorcida e assim, eu tava em outra dimensão. Aí a Paula até comenta, né, que eu sentei no altar, ela mandou eu sair do altar e eu ainda falei pra ela,
tá mandando Exu sair do altar, alguma coisa do tipo, sabe? Tipo, totalmente uma falta de respeito, que obviamente não era entidade, era eu, né, com meu ego gritando. E aí saí, fiz mais umas bagunças lá, dei uma cutuquei a Vitória, a Padilha, sei lá o que era. E aí fui e tomei mais uma toma de medicina, cara. E aí eu lembro que quando eu tomei a terceira toma de medicina, ela tinha um gosto doce. E aí eu achei estranho, né? E ali a força subiu mais ainda. E aí eu lembro de sentar de longe, olhar a minha mãe assim, a minha mãe tipo paradinha, sabe? Tava gostando do rezo até então. E eu lembro de, preciso fazer um rapé pra aterrar. E nisso eu não fiz o rapé, levantei e sentei do lado da minha mãe. Lembro que o Roger estava do meu lado também, ele estava tendo um processo, eu apertei a mão dele, ele apertou a minha mão e eu sentei. E aí a minha mãe me olhou e perguntou assim, tu tá bem? E aí eu lembro de olhar pra ela e falar assim, tu não tá bem? E quando ela falou, cara, tu não tá bem assim, ali eu, tipo, tinha umas taquaras assim, eu botei as mãos na taquara e eu lembro que ali eu apaguei. E aí eu só lembro do meu corpo físico, rolar na grama, lembro do gosto de terra, lembro das pessoas em cima de mim ali tentando falar comigo. E aí eu fui para um lugar muito escuro. Era como o que a gente descreve hoje como, eu tenho esse entendimento de o umbral ali. O que a gente vê hoje, né, quem assistiu já o filme lá do... O Espírito, aquele lá que saiu 1 e 2, me fugiu o nome. Foi no cinema assistir. O Nosso Lar? Nosso Lar. Ali, no Nosso Lar, aparece, né? Quando o cara Sim, desencarna, claro. ele vai ali, que ele vê aquelas entidades ali, aquela escuridão. Era aquilo. E aí eu ficava naquele lugar um pouco, e aí eu lembro que eu perdi totalmente a linha de raciocínio do tempo. Eu tentava, tanto é que eu gritava coisas aleatórias porque era o que eu tentava trazer para mim voltar para o meu lugar de origem, que era aquele momento, né? Então, assim, eu tinha feito uma viagem com meu pai, então eu comecei a chamar por ele, eu lembrava que o Roger tinha passado lá em casa para me dar carona para esse rezo, então eu tentava resgatar isso. Que eu tinha abastecido o carro, que tinha Jogo do Brasil. Então, assim, eu comecei a tentar pegar esses pontos de consciência para tentar voltar, porque eu estava muito confuso e eu tinha a plena certeza de que, cara, não é assim a vida. Não é assim, eu não sei porque que eu tô aqui nesse lugar. E aí eu voltava e só lembro de enxergar, tipo assim, enxergava o Edson falando comigo, Guilherme, e aí apagava. Puf. E aí daqui a pouco nesse lugar voltava e aí via o Wesley. Guilherme, olha pra mim, cara, não sei o que. Pum, apagava. E aí acordava, via o rosto da minha mãe, apagava de novo. E assim eu fiquei, cara. Fiquei muito tempo. Muito tempo nesse lugar preso lá. Não sei, eu tenho entendimento que daqui a pouco, pelo excesso de medicina, pelo ego, por uma força talvez que energeticamente não era tão boa, eu acessei esse lugar e lá o meu espírito ficou preso. Então eu tentava retornar e não conseguia. Volta pra cá. E aí eu lembro de olhar assim, tudo preto, lembro de escutar a música e nesse lugar ver Exus e Pombagira trabalhando e dançando. E até perguntei depois pro pessoal, cara, quando eu tive esse processo, o pessoal tava dançando. E aí, tipo, todo mundo falou, cara, não, ninguém, tá todo mundo sentado, apavorado, né? E eu falei, bom, cara, então eu realmente acessei isso. Foi um dos processos mais fortes, assim, que a gente teve na casa, né? E aí isso é importante ressaltar, porque são cruciais, assim, pessoas preparadas para auxiliar nesse momento, né? Porque em muitos locais, daqui a pouco, a pessoa despreparada vai lá e quer aplicar rapé, vai lá e quer, sei lá, cara, nesses momentos assim que as pessoas estão nesses processos mais intensos com a medicina, né, é calma, é paciência, porque vai passar, né? A medicina ela não causa nenhum tipo de dano psíquico em ninguém. O que acontece é que muitas vezes a gente, por nosso ego, como ele disse ali, vai lá e desafia, né, a medicina. E a medicina não é um brinquedo, ela não é uma força que pode ser manipulada, controlada ou dirigida pelo ego.
Ela é direcionada, controlada e dirigida pelo amor. Só pelo amor. E aí quando a gente entra nesses processos mais intensos, assim, como foi o teu naquela noite, e por isso que eu digo e repito, tu é um dos caras mais corajosos que eu conheço, porque muitos que se tivessem esse tipo de processo não consagrariam mais pelo medo, né? Mas tu teve um entendimento tão grandioso sobre aquele dia que ao contrário, foi ele que disse, não, é agora que eu preciso me direcionar e entender para que isso não volte a acontecer na minha vida normal. Porque aqui, o que acontece dentro de uma cerimônia é o reflexo do que a gente vive lá, né? E como tu falou, a gente condicionado pelo ego, condicionado pelo fato da tua mãe estar ali, tu querer mostrar para ela o quanto aquilo era bom, o quanto aquilo te fazia bem, o quanto aquilo era, né, maravilhoso, foi transportado por uma situação para te mostrar, olha aqui, não é assim as coisas, cara. Não é essa a busca que tu tem que fazer, né? Não é essa o teu caminho para evoluir, não é de parecer o melhor, o mais grandioso, o mais bonito, o mais bem vestido, como tu disse. O caminho é a humildade, é o amor, é o perdão, é acolher as coisas importantes da vida mesmo, né? E pode ter certeza que o que tu passou aquele dia lá construiu o homem que o Guilherme é hoje. Construiu todo o restante da tua trajetória, que vai te levar para caminhos muito grandiosos, sim, mas grandiosos e bonitos naquilo que é o bonito da vida e o importante da vida, né, cara? Então a medicina, ela não é caminho de diversão, ela não é caminho de vibes, de curtir vibes. Um rezo, um trabalho espiritual, ele não é para curtição. E não é você que escolhe o que vai acontecer lá dentro. Não. Essa é a questão, porque depois que aconteceu isso, no outro final de semana, nossa, minha família ficou toda, né, meu pai ficou... Meu pai, ele fala pra mim, cara, tu tem um defeito que, olha, eu fico pirado, tu é teimoso, velho, tu é teimoso. E ele sempre falou isso, e cara, aconteceu isso aquele final de semana. No outro fim de semana ele tava lá. No outro eu tava lá. Lógico, né, cara? Tomei um fiozinho de medicina, fiquei numa tenda lá, aí eu tentando entrar na força e ver o meu processo, aí abri o olho, tinha alguém em cima de mim. Tá bem? Nós tava tudo. Tá bem? Só que depois disso, me gerou alguns gatilhos, né? Então... isso foi no final do ano. Em janeiro, logo que virou o ano, eu fui numa casa lá em Viamão. Um sítio lindo. O rezo foi pra mim, pra Vitória, pra uma menina e os 2 dirigentes. Foi um rezo assim... fechado. Basicamente fechado. Fechado. O pessoal lá muito querido, um rezo firmado. Tá, cheguei lá, era tudo muito recente, eu, né, com aqueles medos, né? Aí tomei a primeira toma, entrei numa força tranquila e eu pensei, cara, tá tudo certo, né? Tô conseguindo controlar a força, vou me deitar na rua, estiquei um colchonete na rua, comecei a olhar pro céu, assim, tudo certo. Aí nisso o dirigente falou lá, vamos tomar mais uma toma e vamos todo mundo pra rua, pra volta da fogueira, contemplar o céu, né? Aqui, o lugar é fantástico, muito lindo. Tomei a segunda toma e me deitei um pouco, aí eu, cara, vou pra volta da fogueira, né? Aí tô na volta da fogueira, olhando o fogo, né? Tendo aquela interação, nossa, como o fogo é mágico, né, cara? Como é que surge esse elemento e aquilo tudo. E aí daqui a pouco eu comecei a olhar pro meu pé, o meu pé balançando, assim. Nisso que eu olhei, cara, parece que expandiu a visão e eu comecei a ver muita coisa geométrica. E ali o gatilho de entrar naquela mesma zona veio à tona, puf. E aí eu, cara, dei um pulo e saí caminhando, era um espaço grande, um sítio grande. E aí tava bem na hora das músicas hindu, cara. E aí tu sabe, né, que são mantras que, cara, fica leva. Aquilo... e aí te leva, cara. E aí eu olhava assim, eu não via matéria. Eu via como se fosse portas, mas só como se fosse, tipo, LEDs, assim, só a luz energia. Ali. E só energia. Eu via só energia. Móveis, portas, janelas, como se fossem energia, assim. E aí eu, cara, meu Deus, mas... E a força, assim, cara, tô orando muito alto. Aí eu fui, me sentei e ali eu fiquei, eu acho que 1h30, assim, naquelas músicas hindu e querendo sair fora daquilo ali, porque
tava muito forte, eu tava enxergando coisas que habitualmente eu não via, né? Aí até que a dirigente veio, conversou comigo, ela tava como se fosse com um cobertor assim, me tapou, perguntou: tu tá bem? Eu falei: cara, tu não tem como desligar essa música ou trocar essa playlist, porque, cara, tá me deixando maluco. Daí ela falou assim: daqui a pouco vai trocar, vai passar pra uma parte mais de caboclo, né, mais xamânica. Aí ela conversou comigo assim, e eu falei: preciso fazer um rapé. Dela: não faz agora. Daí passou um pouco assim, eu tive alguns entendimentos, né? Daí eu comecei a ter o entendimento do porquê que aquilo tinha acontecido comigo. Até então eu não tinha tido entendimento. Eu achei, cara, sei lá, não foi o meu ego, não foi o meu excesso de medicina, não foi eu desafiar a ayahuasca, foi, sei lá, uma energia que me pegou na rua e Sim, quis me fazer tu ainda tava colocando no externo. Colocando no externo a culpa. Daí ali eu comecei a ter esse entendimento. Aí ali foi a viradinha de chave que começou. Mas o que acontece? Aí ali me gerou um gatilho com a música hindu. Eu não podia, por exemplo, vou fazer um rapé, botar música hindu, e aí aquele gatilho já vinha, eu pensava: meu Deus, vou entrar de novo nessa situação, eu não quero. E aí mesmo indo nos rezos ali, chegava, quando eu queria estar no rezo, mas quando chegava lá na casa, ao invés do início que me dava aquela sensação de paz, começava a me dar uma sensação de angústia, de ansiedade, de medo. E aí, cara, quando a força alta entrava, que daí tu começa a sentir as mirações, o teu corpo mudando, recebendo aquelas curas, né? Eu, cara, ficava já apavorado, angustiado e queria fugir e correr. E aí o Márcio, uma vez conversou comigo, e aí ele falou assim: quando isso acontecer, tu agradece. Isso é a cura. Se tu tiver com ânsia, se tu tiver ansioso, né? Tiver com vontade de vomitar, se tu tiver com vontade de fazer uma limpeza, agradece, porque tu vai estar reverenciando a medicina e ela vai fazer o trabalho que precisa. Cara, não deu outro. Às vezes tá numa força trialta, cara, tô orando, desmanchando o corpo. Obrigado, medicina, obrigado. E aquilo ali ia me trazendo um conforto e uma paz, sabe? Por mais que a força estivesse alta e forte, aquilo ali me trazia paz e tranquilidade para me passar aquele momento de peia, né? Enfim, de tudo. E aí foi depois disso que daí eu entendi o que realmente tinha acontecido, que era desafiar a medicina e o ego, né, cara? A ayahuasca não é brincadeira. Não adianta tu chegar lá: eu vou tomar a medicina, eu vou ver isso e aquilo. Cara, ela vai trabalhar o que tiver que trabalhar. E se tu desrespeitar, velho, a peia vai vir forte, não tem o que tu faça. Mas que legal isso que tu falou do Márcio, né? Porque o fato de a gente aprender a agradecer algo, mesmo aquilo que muitas vezes parece que não é tão bom, né? É sinal de confiança, né? Porque para tu agradecer algo que tu tá naquele momento vendo que não é uma coisa positiva, entre aspas, né? Assim como é com diversas situações que a gente passa na vida, né? Tipo, situações com familiares, situações de doença, situações de perdas, vamos dizer assim, materiais, financeiras, perdas de pessoas, às vezes também. Quando a gente entende que a gente precisa ser grato por tudo mesmo, é sinal de confiança, de que a gente confia em Deus, né? Então o que o Márcio te ensinou naquele momento foi isso. Cara, agradece, porque só agradece quem confia, né? E quem confia não sente medo mais, né? Torna aquilo ali como um aprendizado, como algo positivo, né? O Márcio é uma pessoa muito especial. Uma hora eu tenho que dar um jeito de trazer ele aqui, que ele... Tu vai gostar dele, Luiz. O cara ele é fantástico. Inacreditável. Dos restos assim que eu vou, vamos supor, tomei. Aí tô na miração, vamos supor, com meu pai, com entidade, conversando, conversa daqui, conversa dali, eu vi pequeno, grande, beleza. Mas aí na hora quando entra a parte da forma geométrica, que tudo começa a mudar de cor, aí comigo assim, falei: bom, agora pega a pipoca e Guaraná. Pega a pipoca e o Guaraná e assiste. E agora já é, agora é só esperar. E eu fico ali, tem que esperar, não tem o que fazer, cara, só fico curtindo, aquelas formas geométricas mudando tudo, eu fico só esperando. E rezando quando dá vontade no banheiro, porque eu falei: se precisar ir no banheiro agora, não vou sair daqui. Eu aprendi a aceitar, né, cara, porque eu ultimamente, aí lógico, depois que o Márcio conversou comigo, eu entendi
passei a agradecer muito. Então, mesmo que eu estava ali num processo difícil, numa força muito alta, não me abalava e não dava aquela sensação de ansiedade. E aí isso foi passando, tu vai pegando confiança, tu, né, às vezes eu não vou te dizer que eu nunca mais cheguei numa força tão alta igual aquela, mas hoje, no estudo lá que a gente fez semana passada, eu cheguei numa força que, muito cara, forte. E eu aprendi a, pô, tá, tranquilo, vou me firmar, vou rezar, vou agradecer, vou entender isso daqui, para não chegar naquele... Eu acredito que nunca mais eu vá chegar nessa questão, porque hoje eu respeito muito, e mesmo que eu tenha entre numa força muito alta, a gente hoje sabe, não é, como é que eu vou te dizer, não frear, mas tu sabe respeitar, e que nem tu falou, começa a ver as mirações, eu não vou brigar contra aquilo, porque vai ser pior para mim, tu aceita e agradece. E agradece. Vai chegar uma hora que aquilo vai passar. Então é hoje que eu tenho feito, sabe? Muito legal, cara. Eu acho que é inevitável a gente que consagra ayahuasca, né, cara? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu bebo ayahuasca, que é uma medicina maravilhosa, que muda a vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha, a tua e de tantas outras que a gente conhece, né? Mas que é sempre importante a gente deixar isso bem claro, assim, para pessoas que ainda não consagram, para pessoas que daqui a pouco estão interessadas, ouvindo aqui os relatos do Guilherme, ouvindo os podcasts anteriores das pessoas, de que é um chamado, né, cara? De que a gente tem que ir consagrar ayahuasca quando sentir no coração de que pode fazer alguma coisa de bom pra gente. E sempre com um propósito, né? Qual é o meu propósito de conhecer essa medicina, de consagrar, o que eu quero com isso, o que eu quero melhorar na minha vida, o que eu quero agregar para a minha vida. E o mais importante de tudo, né, procurar locais responsáveis, né, locais que tenham dirigentes, como tu falou ali, que são pessoas que conhecem o poder dessa planta, que conhecem o poder dessa bebida, que respeitam isso e que principalmente tenham o seu espaço legalizado, cara. Eu sempre digo que não adianta nada ter uma coragem espiritual, tu ter um guia, um mentor, se tu tá fazendo coisas ilegais e erradas no físico, aqui na Terra. Porque daí tu tá contradizendo tudo aquilo que a espiritualidade ensina, né? Existem as leis de Deus e existem as leis dos homens. Nós, como estamos no meio delas, temos que aprender a respeitar as duas. Então eu tenho que respeitar as leis do espírito, as leis espirituais, mas tenho que respeitar as leis dos homens, que são as leis legais. Então, portanto, se forem procurar locais para consagrar, se forem procurar espaços, procurem espaços legalizados, que tenham seus registros, sejam autorizados a conduzir cerimônias e rituais com a medicina da ayahuasca ou com qualquer outra medicina indígena, legais, locais que estejam dentro da lei, né? Porque pode sim acontecer processos muito intensos das pessoas que estão lá, e se forem pessoas que não estão preparadas para conduzir aquela situação naquele momento, podem sim causar traumas, né, nessas pessoas. Sim, com certeza. A gente sabe de casos de pessoas que tiveram experiências não tão boas, negativas com a ayahuasca e que não voltaram a consagrar, porque se traumatizaram com aquilo lá, né? Então não, a ayahuasca, mais uma vez, ela não é brinquedo. Tem uma frase que repetem muito no meio ayahuasqueiro, né? E diz que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca, né? E a gente tem que pensar muito assim. O melhor convite que eu posso fazer para a pessoa que eu gosto, para a pessoa que eu amo, que eu quero que ela esteja bem, que ela se recupere de um vício, de uma doença, de dificuldades mentais ou de dificuldades espirituais, o melhor convite é a minha mudança, né, cara? É a forma como eu vou me comportar com essas pessoas. O quanto eu vou trazer de exemplo daquilo que eu falo. O quanto eu vou trazer de exemplo na minha vida daquilo que eu vivo lá dentro de uma cerimônia. Por uma cerimônia de ayahuasca, como o Luiz falou lá no começo, acho que da tua prima, da tua colega, que viveu 3 anos de terapia em uma sessão. 3 anos de terapia em uma sessão de ayahuasca, é isso, cara. Ela é isso. Ela, para muitos, é muito mais do que isso, né? E isso só é possível quando a pessoa está num local seguro, ancorado, e principalmente está com um propósito lá de estar indo lá, sabe? Não é uma diversão, não é uma brincadeira, não é um lugar para tu ir lá curtir uma vibe e ficar doidão. É bem pelo contrário. A ayahuasca, ela traz a expansão da consciência, ela vai te trazer para tua real consciência. Mas muitas vezes essa real consciência que eu estou naquele momento não é tão boa.
Ela não é a melhor. Não é o que de melhor eu tenho. E aí quando a pessoa é confrontada com aquilo que é o seu pior, ou com aquilo que é a sua sombra, muitas vezes quando a gente é confrontado com isso, com o nosso pior, com a nossa sombra, o que acontece? Eu nego, eu fujo, eu escondo. E aí então, por isso que a ayahuasca não é para todo mundo. Por isso que eu digo, não consagrem. Não consagrem. Eu faço propaganda ao contrário. E a tua mãe depois ela foi mais vezes, conseguiu levar ela mais vezes ou ela traumatizou? Cara, não. Assim, qual que era o meu plano, né? A minha mãe iria no 7 Linhas comigo e eu tentaria levar o meu tu pai já tinha um plano todo armado ali. E eu tentaria levar o meu pai no rezo de guardiões que teria na próxima semana. E assim, desde que eu comecei a consagrar, como mudou muito a minha vida, então assim, eu comecei a passar mais tempo lá no sítio, daí eu comecei a desenvolver. Daí a gente sabe que hoje, dentro de um sítio, né, como é uma terreira, também tem os seus compromissos, né? Tem, durante a semana vai ter alguns atendimentos, vai ter as giras, vai ter... Agora tu tá vivendo só pra isso, tu não sei o quê. Aí, isso foi uma coisa que impactou também, sabe? Pô, mas agora tu tá vivendo só pra isso, tu não sei o quê. Aí, principalmente depois desse acontecimento com a medicina, daí, cara, ficou uma coisa difícil. Eles falaram com a Paula, falaram assim, não, diz que não é mais pra ele ir, que não sei o quê. Me juntaram assim, meu pai fez eu ir lá na loja dele, aí sentou ele, sentou a minha mãe, sentou o meu irmão, né, o Jean, a Vitória, e daí eles começaram assim, olha só, chegou, tu não vai mais consagrar agora, tu não vai mais esse negócio de ayahuasca, já falei com a Paula, já falei com o Marcelo, não é mais pra ti e tudo mais. E eu olhei assim e falei assim, negativo, eu vou ir. Agora que eu vou ir. Aí meu pai sempre, né, tu é teimoso, cara, que não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu vou ir porque eu preciso entender o que tá acontecendo. Sim. E como tu falou ali, sobre essas questões da vibe, né? O ser humano, ele é muito do momento, né? Ele quer ir daqui a pouco na ayahuasca lá pra sentir as percepções, né? Expandindo, a visão modificando, ter esse contato com a miração, o áudio ficando diferente, quer fazer a limpeza, mas muitos não estão preparados para ter esse bate-papo, esse confronto consigo mesmo na frente do espelho, né? Então tem muita gente que vai ver muita sombra, vê muita coisa, Deus o livre, não vou mais porque eu vi muito bichinho, vi isso, tinha uma pessoa querendo me atacar. Tá, cara, mas para tu refletir o que é isso. Entendeu? Quem era essa pessoa que era essa pessoa? O porquê que tu viu isso? Então é bem o que tu fala, né? Então eu tenho certeza que se eu tivesse passado aquele meu processo em uma casa que não tem a egrégora que lá tem, não tem as pessoas preparadas, porque foi usado de tudo, apometria, reiki, foi usado tudo que tinha que a gente de ferramenta e do que o pessoal sabia foi usado para me trazer de volta, né, cara? Porque, ok, digamos que, cara, sei lá, poderia passar, se não tivesse usado isso, poderia passar mais 3, 4, 5 horas e eu voltar. Mas e aí, cara? Quanto a minha mente não teria se cansado lá nesse lugar, quanto eu não desenvolveria mais de trauma, daqui a pouco até acessar alguma coisa pior, que quisesse de repente fazer o mal, que causasse algum mal. Então eu vejo que assim, realmente tu consagrar numa casa que tu confia, que tu sabe que tem uma egrégora espiritual, né, firmada, que tem os guias, que tem os trabalhadores lá que já estão há muito tempo, que já passaram por esses processos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Até eu já visitei algumas casas assim, antes de começar, né? De entrar lá pra corrente e tudo mais. E, cara, é notório que cada casa tem uma energia, cara. E muitas das vezes não se afiniza com a tua. E aí é a hora de tu refletir, porque às vezes tu vai num rezo, pô, pra te sair bem, às vezes tu sai mal, sai pesado. Aí tu fala, opa, vai ter alguma coisa diferente. E aí durante a semana aqueles pensamentos intrusivos. Pum, pum, pum. Aí tu vai refletir, já sei talvez de onde possa ter vindo, né? Então, eu a partir do momento que eu entendi isso, lá como é uma casa que eu confio muito, que
tanto a egrégora espiritual quanto os trabalhadores da casa, eles sabem o que estão fazendo. Se passar por um momento difícil desse, eu a partir desse momento eu não abri. E principalmente, né, cara, Paulo e Marcelo, né, cara, eles têm uma maestria para conduzir os trabalhos lá, para conduzir os trabalhos na parte espiritual e estudam muito, né, cara? Sabe, não, a gente falou lá do local estar legalizado, né, de estar com proteção espiritual e tudo, mas o grande complemento, acho, dessas situações é isso, né, cara, é de estar com pessoas lá que se preparam, que estudam, que buscam, que não ficam ali paralisadas porque já vivi muita coisa na ayahuasca. Não, cara, eles já viveram muita coisa assim na ayahuasca, na religião, na espiritualidade, mas cada vez buscam mais, cada vez buscam se desenvolver mais e conhecer mais. E aí trazem essa segurança pra gente que vai lá, que frequenta, que ajuda, que trabalha, que tá lá na corrente, e as pessoas que vão participar das cerimônias terem essa segurança realmente de estarem bem cuidados, né, cara? Porque é um cuidado, que nem no dia que tu teve aquele processo, foi reiki, foi apometria, foi reza, foi vela, foi charuto, foi um monte de coisa. Mas o que realmente te manteve ali e te trouxe de volta ali foi o amor, cara, foi o cuidado, foi as pessoas que estavam ali se dedicando a te acolher, a te amparar, a te conduzir durante aquele processo ali, para que tu pudesse ter hoje a firmeza que tu tem, cara, nos trabalhos lá. Cara, hoje tu tá lá participando de uma corrente mediúnica, fazendo trabalho de giro, recebendo o teu guia, dando passe, dando consulta, faz os atendimentos fraternos lá, né, nas quintas-feiras lá, fazendo reiki, fazendo apometria nas pessoas. Olha aonde aquilo que aconteceu contigo te levou, né, cara? Mas acho que esse ganho e interesse de estudo talvez tenha vindo mais forte depois que tu tomou essa PI. Eu comecei o desenvolvimento depois disso. Foi depois disso? Eu arrebentei 3 guias, mordi a minha namorada, a Vitória. E a minha namorada, a Vitória. Eu dei soco, eu chutei. Não, a gente saiu com os braços doridos. Cara, eu caí, eu tinha uns pallets. Uma hora, quando eu voltei assim a consciência, uma perna minha tava dentro do pallet, cara. A minha roupa toda suja, virou um 8, eu cheio de hematoma e arranhão. E isso, na minha cabeça, eu tava lá naquele lugar escuro. E meu corpo físico ali, tipo, tendo um processo, sei lá, um piripaque, um processão, né? Então, assim, tu imagina, tu quer ajudar ali. Se daqui a pouco tu não tem as pessoas preparadas, a partir do momento que o cara tentou dar um soco em alguém, tá agressivo, e tu não tem o entendimento que daqui a pouco ele não tá fazendo porque ele quer, tu vai, tira esse cara daqui, bota ele lá num canto e deixa essa força passar. Mas ali naquele momento, não, cara. O Roger, eu estourei a guia do Roger que tava junto lá. E todo mundo... Na verdade, a gente foi se revezando. Cada um. Porque não dava como, entendeu? O Roger não é um cara pequeno. O Edson também tem mais ou menos a minha estrutura. O Marcelo, o Wesley, o Alexandre, a Miriam, a Vitória, a Paula, a minha mãe. Mas é aquilo que eu disse, né, cara? Foi durante aquele processo todo muito intenso ali, foi um grupo de pessoas que entendeu o que estava acontecendo, que manteve a calma, não só a tua, mas dos outros participantes também, né? Porque tinham mais outras pessoas assistindo aquilo e se assustaram, né? Com razão, mas a gente conseguiu manter não só a tua situação ali, mas das outras pessoas também, né? Com amor, com tranquilidade, com oração, com cuidado que tu precisava ter naquele momento e que as outras pessoas também precisavam, para depois entender o que era aquele processo, né? Muito forte. Mas o que mais fica de estudo, cara, é aquilo que a gente vem falando, cara. A ayahuasca, ela é uma medicina, sim, mas ela é uma medicina do amor. Quando a gente... E isso para mim é um exemplo para a vida, cara. Quando a gente trata qualquer ser humano ou qualquer situação, ou quando a gente trata qualquer sentimento com desrespeito, movido pelo nosso ego, movido por aquela necessidade de mostrar superioridade, de mostrar aquelas coisas todas que são oriundas do ego, elas trazem o quê?
elas trazem perda, elas trazem confusão, elas trazem distorção da realidade, elas trazem muito sofrimento para nós que estamos criando aquilo ali e para as pessoas que estão no nosso entorno, né? Então a ayahuasca é isso, é cura, é amor, é cuidado, é o carinho que a gente tem que aprender a ter no dia a dia, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que a gente ama, porque é só isso que a gente vai levar daqui, cara. Sabe, as construções que a gente tem nessa caminhada, nessa vida, elas não são as materiais. Isso fica. O que eu levo são as construções de relacionamento, as construções de amor, as construções de aprendizado e das experiências que a gente tem aqui, né? Eu sou muito grato por tudo que a ayahuasca me trouxe na vida e sou muito grato porque hoje ela me possibilita estar aqui, te ouvindo, me possibilita estar aqui do lado do Luiz, me possibilita estar levando isso para o mundo externo de uma forma muito tranquila e sem nenhuma pretensão, velho. É sério isso, eu não tenho pretensão nenhuma de ficar famoso, de ganhar dinheiro, de ficar rico com isso. A minha única pretensão é que mais pessoas possam ter esse entendimento e essa despertar de olhar para dentro de si e saber que não tem evolução e não tem melhora sem a gente encarar as nossas sombras, sem a gente encarar aquilo que muitos têm de ilusão como sendo o nosso pior. Porque tu não tem o pior e o melhor dentro de ti. Tu tem a tua essência. E a tua essência ela só vai se refletir ou só vai se mostrar realmente quando entender que tanto a tua sombra quanto a tua luz são uma só. Que a gente é dual. E que aceitar e saber trabalhar essa dualidade é importante para que a gente não fique se julgando a todo momento imperfeito. Né? Porque a gente é imperfeito. Mas a gente quer ser perfeito. E que essa busca pela perfeição só é possível quando a gente reconhece essa dualidade. Essa dualidade de luz e dualidade de sombra. Porque aí ambas começam a andar junto e integradas e nenhuma e nem outra vão te causar prejuízo ou benefício. Apenas o equilíbrio daquilo que é de verdade, que é o nosso espírito, é a nossa essência, né? Então a gente tem muito que aprender nessa caminhada, né, cara? Muito, muito, muito. Eu sou muito grato por tu ter essa coragem de falar tão abertamente de tudo isso que tu falou, desse teu processo, de toda essa tua experiência, né? De, como eu disse lá, muitas pessoas não teriam a coragem que tu tem, né? Não teriam a força e a capacidade que tu tem de continuar essa busca, de ter te desenvolvido tanto. E é louco isso, né, cara? Porque tu passou por tudo isso pra hoje estar lá ajudando as pessoas que vão lá, mano. Tá lá estendendo a mão, tá lá à disposição de quem precisa, né? Então tu foi uma das pessoas que mais precisou. E hoje tu tá tendo a capacidade de ajudar. Mas é o exemplo, né? Eu vejo que isso é o exemplo, porque, cara, assim como eu precisei, vocês estavam lá, entendeu? Todo mundo me estendeu a mão. E, cara, eu vejo assim que eu fiquei com vergonha de voltar lá. Pelo que eu causei, né? Por quê? Porque o rezo em si, ele é um rezo tranquilo. Então eu entendo que com o meu processo ali, eu posso ter atrapalhado o processo de várias pessoas. E aquilo ali, eu, cara, fiquei com vergonha. E isso aconteceu no sábado, quinta-feira a Paula me chamou. Vem cá, vamos conversar. E, cara, ela falou assim, as portas estão abertas pra ti. Não te preocupa. Isso não foi a primeira vez que aconteceu. Não vai ser a última que vai acontecer. Tá tudo certo. Era o teu processo. A gente te auxiliou ali na maneira que a gente poderia auxiliar. Fica tranquilo que, cara, não precisa ficar com vergonha. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E ali, cara, eu falei, poxa, velho, eu tô sendo tão bem acolhido, eu não tenho como abandonar isso agora. Eu não sinto que é pra mim parar essa minha caminhada. E aí, depois disso, cara, de todo o auxílio ali, o amparo, daí eu fui atrás, né, de buscar ali o desenvolvimento. E aí as coisas foram acontecendo. E hoje eu falo, até comentei com a Vitória esses dias, eu achava uma frase muito, pra mim, desconexa, que não fazia parte da minha realidade, de tipo assim,
quando tu achar alguma coisa que tu faça com amor, tu vai entender que, né, não é o dinheiro, isso e aquilo. Eu falava assim, não, cara, pô, se eu tenho que trabalhar, fazer alguma coisa, não vai ser com amor, né, se eu preciso me doar ali e tudo mais, então não fazia sentido pra mim. E aí esses dias, conversando com a Vitória, eu achei, cara, e poder estar lá dentro do sítio, poder estar lá fazendo um rapezinho, conversando, numa sessão, doando ali o que for, 1 hora, para mim é o que mais o que é mais gratificante, assim, é o que enche o meu coração cara, gratidão, de amor, de entender, cara, que, pô, é isso aqui, velho. Independentemente se às vezes a gente tá cansado, né, se às vezes vai ter que doar um pouquinho mais de tempo, mas para mim a maior recompensa é esse amor, é tu ver uma pessoa vir te dar um abraço e falar gratidão, mano. Bah, eu vim aqui no atendimento, saí bem, velho. E aí tu vê assim, pô, meu, esse é o caminho. É isso que eu quero. E lá dentro também, cara, eu nunca imaginei que eu ia ter conversas que eu tenho, por exemplo, com a Mário Seu Laurino. Tipo, pessoas assim, mais velhas, né, tu não tá acostumado, e aí eu vejo que lá, cara, não importa a idade, não importa o teu carro, não importa a tua casa, não importa quanto tu tem na conta, não importa qual é a tua roupa. Lá o que importa é a tua essência, velho. E eu acho que é isso que me faz ter essa conexão tão grande. Porque foi assim que eu me descobri a partir do Guilherme do Novo Testamento. É isso, velho. É isso daí. Essa é a essência. Que legal. Não, e é bom também porque hoje o pessoal ele vê muito na internet. E uma das coisas que me gerou esse... Como é que eu vou te dizer? Esses gatilhos foi entrar na internet e ver a galera tocando pau na medicina, que lá o neto do Chico Anísio faleceu por causa da medicina. Daí logo depois um cara foi numa cerimônia e aí ele tava no forção, os caras para aterrar e ele deram 3 soprão de rapé, o cara teve uma parada cardíaca, entendeu? Não sabia dessa? Não, eu fiquei só sabendo desse que entrou no mar lá. Do neto Chico Anísio. Mas isso nem teve nada a ver com o ayahuasca. Sim, mas o que acontece? O cara morreu afogado. Então, só que daí a primeira coisa que tu vê quando tu vai falar sobre isso é a galera assim, cuidado, um amigo meu foi e não voltou mais e não sei o que. Mas ninguém volta. Cara, tu não volta, voltar, tu não volta mesmo mais. Expandiu a tua consciência ali, velho, já era. E aí tu vai ter que conviver com isso. Mas é legal a gente falar desse outro lado da ayahuasca também, né, cara? Porque a gente tem que ter esse cuidado, essa consciência, né, de que é uma medicina que é muito forte, ela transforma as vidas das pessoas, né? E quem serve a ayahuasca tem que ter isso como o principal, cara. No momento que eu tô servindo um copo de medicina para uma pessoa, eu tenho que ter consciência que eu tô mudando a vida daquela pessoa. Se eu não tenho essa consciência, se eu não tenho essa ciência, não serve, cara. Não serve. E a mesma coisa para quem vai procurar ayahuasca para consagrar. Se tu não tem confiança nas pessoas que estão lá, no lugar que tá lá, e se tu não sabe o porquê que tu tá indo lá, não vai, cara. Não vai. A gente precisa que as pessoas entendam que a ayahuasca, ela é uma medicina, ela é um tratamento, ela não é uma coisa que tu vai tomar uma vez e vai mudar a tua vida. Quem muda a tua vida é tu. A ayahuasca te mostra, a ayahuasca te escancara, te bota frente a frente com aquilo que tu tem de melhor, com aquilo que tu tem de pior. Agora, o que tu vai fazer com aquilo ali é contigo. É escolha tua. É escolha tua, cara. E ela também não diz que aquilo ali é o teu pior, né? Tu tem que entender que aquilo ali é o teu pior. Ela pode te mostrar e falar, nossa, esse é o meu melhor. E aí tu vai ver a sombra e vai achar que a sombra é do outro que tá sentado ao teu lado, que a sombra é da cerimônia, que a sombra peguei uma energia ruim. Peguei uma energia ruim. Cara, não tem essa. Tudo que tu vê numa cerimônia de ayahuasca é tua. Né? Isso é ilusão do ego quando a gente começa a apontar pra fora, né? Mas Gui, cara, vamos por hoje encerrar. Gratidão, cara. A gente com certeza daqui mais um tempo a gente volta a conversar, porque eu gosto muito de... Pô, a gente conversou hoje é dia 7 de setembro de 2024, né? Feriado nacional. Salve o Brasil, grande pátria amada que nos acolhe aí, que nos dá essa morada, né?
mesmo com tantas coisas que fazem errado com o nosso país, o nosso ainda é um país bom de viver, né? Que Deus ilumine aí os nossos governantes para que todos tenham ciência e cuidem realmente do povo e cuidem realmente da gente da maneira correta, né, cara? Eu não tenho candidato, não tenho política dentro de mim. Eu sempre rezo para que quem esteja lá faça o melhor possível pelo povo, né? E acredito muito que Deus não faz nada errado. Então, se o cara que tá lá, é porque é aquilo ali que a gente precisa. Não tem erro, não tem erro. E gratidão, Guilherme, por ter vindo aqui hoje, ter aberto seu coração, conversado com a gente, contado um pouco das tuas experiências, né? Que eu sei que foram poucos, né? Mas também a gente não quer largar tudo uma vez, ainda vai ter outra oportunidade, com certeza, né, mano? Então, muita gratidão, cara. É muito incrível. Obrigado mesmo por vir compartilhar essa história. Eu acho que eu tinha ouvido uma parte dela. Eu acho que eu já tinha te contado. Por terceiros. Mas todo completo assim faz muito mais sentido. Muito obrigado, gratidão Luiz, gratidão Edson, gratidão pelo convite. Fluiu, né, cara? Muito bacana assim de poder contar, e eu nunca tive um tipo de restrição assim, cara, porque é a verdade, é a essência. Não tem, pra mim a ayahuasca realmente mudou minha vida e tenho certeza que vai continuar mudando. Então, só agradecer vocês pela oportunidade. Muito legal. Gratidão. Muito legal, gratidão. É sobre isso. É sobre nós. Até a próxima, pessoal.